O quanto que eu relutei para gravar esse vídeo e falar a respeito desse assunto não tem tamanho. Eu não estou falando apenas porque está repercutindo, mas porque aconteceu coisas na minha vida ao longo dessa semana que Deus ele tem me feito enxergar que realmente tem se estreitado o caminho e a gente tem que defender aquilo que nós cremos não somente com palavras escritas há mais de 2000 anos, mas com aquilo que nós reproduzimos através das palavras que já estão escritas há mais de 2000 anos, que é a palavra de Deus, que não pode apenas ser uma palavra falada, reproduzida, mas vivida em vida. E isso que essa moça está aí pregando, dizendo que a Bruna Carla está errada de dar a opinião dela, ferindo pessoas, não demonstrando o amor, dizendo que a opinião ela só deve ser dita quando alguém pede, é tão hipócrita e tão errônea. Por quê? Porque quando você está falando que as pessoas estão opinando coisas erradas e elas não podem colocar a opinião delas para subjugar algo, então elas também estão fazendo o mesmo. Então a cegueira de Satanás ela é tão grande, é tão absurda, a hipocrisia do ser humano dizer que você não pode opinar e falar o que você pensa, o que você acha sobre determinado pecado, determinada escolha. Mas aí você também está fazendo o mesmo que a outra, declarando que o quê? A opinião dela foi podre. Foi isso que ela falou. Que a opinião dela foi o quê? Foi um comentário podre. Ou seja, ela não tá fazendo o mesmo. Então, tipo assim, a pessoa que diz que tem que pregar o amor, subjugando a outra, está fazendo a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um versículo da Bíblia e aí vou dar continuidade naquilo que eu estou dizendo. Capítulo 64, versículo 6. Isaías, a palavra do Senhor diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém aqui invoque o teu nome que desperte e que te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por conta das nossas iniquidades. Iniquidades é o quê? É o pecado quando ele já está enraizado, não é um deslize, é um pecado que ele já é cometido continuamente ali, a pessoa ela já se contaminou a ponto de aquilo fazer parte da vida dela, tá? Ok, até aí. Então a palavra de Deus ela vem afirmando que nós somos como um imundo e a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então aquilo que nós fazemos, pensamos, opinamos, conforme os nossos achismos, aquilo que a gente vê é o que para os olhos do Senhor é um trapo de imundícia. Ou seja, não vale de nada. Por que não vale? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é imutável. Ainda que exista várias religiões, ainda que exista o que for, ainda que tentem calar a verdade, existe só um Deus. Essas mesmas pessoas, elas falam que existe só um Deus de amor e tudo mais, blá, 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 blá. Tá, ok, então vamos raciocinar. Como é que você crê que existe um Deus e você quer pregar um mesmo Deus, que é o que está na palavra de Deus, e aí você quer dizer, excluir coisas que estão escritas aqui e pegar pra você só aquilo que lhe convém? Então você criou um Deus... Você criou um Deus pra você. Então, se você criou um Deus pra você, que você acredita que ele te aceita do jeito que você é, da forma que você é, e esse Deus, ele é pra todos, de todas as formas e tudo mais, de amor, que não precisa se arrepender, mudar de vida, mudar de estilo e tudo mais, então você também não pode ter o direito de dizer que o Deus da Bruna Carla é um Deus errado, um Deus isso e aquilo, já que não é o mesmo Deus. Por quê? Se tratando de outras religiões, como por exemplo, as que seguem orixás e guias e tudo mais, eles têm uma convicção ali de que o Deus deles é o certo e tudo mais, blá, blá, blá. Ok, então quem são eles para dizer que o Deus da Bíblia que condena eles estão errados? E se o Deus deles aceita tudo e todos, então que cada um se conforme com aquilo que tem que pregar, com aquilo que tem que dizer e pronto, siga, vá adiante à frente com a sua convicção. Porque se tratando de direitos, de opinar, de seguir o que você quer, a sua escolha, a nossa escolha é servir o Deus que está escrito na palavra e ele afirma aquilo que é pecado ou não é. Não somente sobre questões homossexuais, mas também sobre questão de inveja, cobiça, glutonaria. Não existe só esse pecado. Então existe uma militância muito forte em cima dos cristãos que pegam a palavra de Deus, a palavra, contra certo tipo de pecado. Então, tipo assim, se a gente for olhar, vai lá atacar o islamismo. O islamismo, ele condena também tais práticas. Então, por que vocês não vão... pessoas, assim, sabe, na internet, não vão lá apedrejar, viajem lá pro estado que seguem a religião do Islã e vão lá pagar de doido, vão lá na mesquita deles lá e fazer aquelas coisas de abuso, de... Então, gente, assim, sabe, eu tenho observado essa questão de você usar a inteligência. E aqui eu só tava usando esse versículo para dizer que a nossa justiça humana, realmente, aquilo que a gente diz para dizer que nós estamos certos, donos da verdade, com opiniões formadas, nós também estamos acabando sendo hipócritas. Agora, a partir do momento que você usa somente a palavra de Deus para fazer a peneira daquilo que é certo ou errado, então você está agindo conforme aquilo que você crê, aquilo que você realmente professa e vive. E foi isso que a Bruna Carla fez. E foi tão de Deus essa live dela, que esse podcast que ela gravou, e depois ela fez uma outra live, que você pode ver que isso tem mostrado quem verdadeiramente segue ao Senhor, quem é cristão ou não. Porque muitos que se dizem cristão estão indo contra ela, pregando e pegando versículos isolados para amaciar, para ser aceitos pelo mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que
constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, tudo realmente está se cumprindo, ainda que muitas pessoas venham dizer, mas eu ouço isso desde os tempos antigos. Só que, gente, é questão de usar a sua inteligência. É claro que seria muito mais viável, muito mais fácil viver meus prazeres, meus deleites e tudo mais. Só que quando você se permite ter uma experiência com Deus, ter um momento com Deus, realmente, não o que os outros pregam, não o que os outros dizem, não o que os dogmas religiosos que muitas vezes realmente ofenderam, mataram pessoas, falaram, disseram, não, busque você conhecer esse Deus verdadeiro, busque você pedir provas de Deus, de que isso aqui é a palavra de Deus verdadeira, de que se esse Deus é real, ele existe, que esses mandamentos aqui, que essa palavra, ela é a verdade, que o Senhor lhe permita ter uma experiência extraordinária com ele, que ele lhe permita viver o sobrenatural. O Senhor afirma que quando você conhece a verdade ela te liberta. O evangelho do reino, ele vai ser pregado em todos os lugares. Só que se você ouvir essa palavra e você não receber, você não procurar aceitar, experimentar, vivenciar, o seu entendimento, ele não será aberto. Não tem como o seu entendimento ele ser aberto para você entender o que Deus quer, o que a palavra de Deus diz, se você não se permitir. Ou seja, você vai ouvir falar de um Jesus, você vai ouvir que ele salva, que ele liberta, você vai tomar posse disso, só que da sua forma. E você vai continuar vivendo o que você quer, da sua maneira. Só que você não vai se aprofundar. Então, por que nem todos serão salvos? Justamente por isso. Porque eu só fico com a parte de que existe um Salvador que vai salvar a minha vida, que vai me remir dos meus pecados, que ele me ama como eu sou. E eu vou ficar... Eu vou citar um exemplo bem prático aqui. Por exemplo, pessoas que têm uma compulsão alimentar que comem demais. A tendência é o quê? Elas aumentarem de peso e ficarem com sobrepeso. Ok. O Brasil é um dos países que mais tem sobrepeso do mundo por conta da má alimentação, tá? E aí, a palavra de Deus, ela prega contra o quê? Sobre a glutonaria. Então, se eu pregar contra a glutonaria, vai aparecer pessoas acima do peso, fazendo um movimento, dizendo que eu estou sendo preconceituosa com pessoas acima do peso, tá? Isso aqui eu estou excluindo a parte de que tem pessoas que têm problemas de saúde, problemas hormonais, pessoas que fazem dieta, mas não conseguem abaixar peso. Eu não estou incluindo essas pessoas, eu tô falando de pessoas que realmente são glutões, aumentam de peso por conta dessas coisas e tudo mais, blá, blá, blá. Aí vão fazer um movimento dizendo que estamos sendo preconceituosos com as pessoas que estão acima do peso e tudo mais, blá, blá, blá. Aí vão dizer que a gente está sendo gordofóbico, não sei se é assim que... Ou seja, por que não tem esse tipo de coisa? Dizendo que dos outros pecados, das outras coisas, as pessoas cristãs, elas não falam só da questão da sexualidade em si, não. Elas falam também de outras coisas, só que as pessoas, é um engano tão grande de Satanás, que existem vários movimentos justamente contra quem? Contra o cristianismo, que prega realmente a palavra de Deus, é contra o único e verdadeiro Senhor. A história se divide antes de Cristo, depois de Cristo. Por que nas outras seitas, nas outras religiões que também eles realmente fazem coisas assim, matam, proibido ser homossexual, escolher um outro tipo de orientação, é proibido, essas pessoas elas são mortas, só é vocês pesquisarem a fundo, e o cristianismo que apenas está pregando sobre se arrepender dos seus pecados, é tudo isso. Só mostra quanto mais a palavra de Deus está se cumprindo. A perseguição é contra quem prega a verdade, contra o pecado. As pessoas, elas são verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus tem afirmado desde o princípio. Aqui no livro de Timóteo diz, Timóteo capítulo 3, nos últimos dias vão vir tempos trabalhosos, e é esse tempo trabalhoso que nós estamos vivendo, que os homens são amantes de si mesmos, que os homens, eles são presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingrato, profano, sem afeição natural, irreconciliáveis, pessoas que não querem ouvir a voz do Senhor, cruéis, sem amor, traidores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, é melhor a minha vontade, o meu querer, o achismo, a minha opinião, do que realmente aquilo que a palavra de Deus diz. A Bruna Carla, ela não deu a opinião dela. A Bruna Carla, ela não falou aquilo que ela pensa, que ela tirou do cérebro dela. Não, gente, ela falou aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a palavra não fala só disso, fala de inúmeros outros pecados. Fala sobre o perdão, fala sobre a mágoa, fala sobre a traição. Ninguém merece o amor de Deus. Nós somos como imundo, a palavra de Deus diz. Só que a questão não é quem merece o céu ou quem merece o inferno, mas é que Deus, ele está dando a oportunidade dos pecadores, que somos todos nós, vir a se arrepender daquilo que a palavra diz que é errado. É só sobre isso. E aí, se você acha que tá errado, busque no seu consciente falar com Deus. Deus me mostra, se revela. Gente, eu vou falar por mim, a minha conversão, a conversão verdadeira, ela não foi dentro de um templo de 4 paredes, não, ela não foi alguém que chegou e me convenceu, me obrigou, não foi. Eu ouvi uma voz do céu que falava comigo, alguém que se revelou verdadeiramente pra mim, que eu entreguei a minha vida no meu secreto, no meu individual, a minha vida mudou da noite pro dia. São essas experiências que eu pedi, que eu vivi, que eu peço até hoje, que eu vivo até hoje, porque eu não vou pela boca, pelo pensamento, do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem, do que todo mundo tá reproduzindo, porque eu não sou uma pessoa que se diz cristã para ficar pregando, reproduzindo o que todo mundo fala, mas falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento. E é isso que eu prego, eu digo para as pessoas: leia a Bíblia, mas procure experiências com Deus, conheça por você mesmo o quanto o Senhor é bom, o quanto ele é vivo, o quanto ele é real, o quanto ele faz.
Cristãos, não se deixem ser enganados, preguem a verdade, preguem a palavra. A palavra de Deus diz que assim como Jesus foi perseguido, os discípulos dele também seriam perseguidos. Ou seja, é confronto, é tempo realmente de se posicionar. Por que muitas vezes os outros se posicionam e todo mundo concorda, e tem os crentes que vêm e concordam junto com o que está errado? Deus é quem vai fazer a peneira, é Deus quem sabe quem realmente vai pro céu, pro inferno. Isso daí é fato, ninguém sabe de nada, até o último fôlego de vida, só Deus sabe quem será salvo e quem não vai ser. O Senhor, ele veio pros pecadores, pros perdidos, pros doentes. Eu era doente, ainda preciso ser tratada todos os dias, ok, glória a Deus. Só que o que está sendo pregado é a verdade, não deixem de pregar a verdade por conta de não serem aceitos. É melhor ser amado por Deus do que ser amado por mundo. Pelo mundo é melhor ser aceito por Deus do que ser aceito por homens. Se posicione. E para finalizar, a palavra de Deus também diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Quem não se posicionar também é covarde. E se os covardes não vão herdar o reino dos céus e a gente não quer pregar a verdade por conta de medo, do confronto, de pessoas que vão tentar acabar com o evangelho, acabar com as pessoas que seguem esse evangelho, elas também não são dignas de serem seguidores do Senhor, de serem aceitas por Deus. Não é por obras, é por fé, mas a fé, ela tem ações, resultados. Então é pela fé que eu prego, é pela fé que eu anuncio, é pela fé que eu obedeço, é pela fé que eu ando, é pela fé que eu creio, é pela fé que eu consigo viver experiências sobrenaturais com o Senhor. É pela fé, ou seja, a fé não é só de palavras. É pela fé que eu obedeço, pela fé que eu ando, é pela fé que eu tenho experiências com Deus, é pela fé que eu alcanço coisas sobrenaturais de Deus. Ou seja, a fé não é só falar, eu tenho fé e pronto, e a minha vida eu vivo do jeito que eu quero, mas é pela fé que eu estou aqui anunciando, tendo a coragem e ousadia de falar de coisas que realmente é desagradável em questão de aceitação de homens. Mas nós não fomos chamados para ser aceitos por homens, a gente foi chamado para ser aceito por Deus. E a palavra do Senhor afirma que os homens, eles são indesculpáveis a partir do momento que a verdade foi revelada. E a verdade é quem? Aquele que morreu por nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se revelou. Então, a partir do momento que você não se permite conhecê-lo, experimentá-lo, vivenciá-lo, então você está recusando viver esse poder de Deus que te transforma.